Ok. Pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu estou aqui com o Josimar, que é oficial substituto aí de cartório, que atua diretamente no procedimento de uso campeão extrajudicial. E, assim, inicialmente ele vai dar para a gente aí uma apresentação de quais são as atividades que ele desenvolve. E o nosso bate-papo aqui hoje é para falar exatamente quais são, o que é a uso campeão extrajudicial e quais benefícios você, advogado, pode ter com esse procedimento. Osmar, eu queria agradecer aqui a sua presença. Obrigado por ter aceito esse convite aí, da gente estar tendo esse bate-papo. Eu acredito que vai ser muito importante para quem nos acompanha e quem quer aprender um pouco mais sobre o uso campeão extrajudicial. Seja bem-vindo e se apresenta aí para o pessoal te conhecer, saber o que você faz. Muito bem, boa noite, Dr. Lucas Monteiro. Eu aqui fico agradecido aí pelo convite que me foi dirigido. Com grande expectativa minha também poder participar desse bate-papo. Já viemos aí há um bom tempo fazendo aí a expectativa direcionada para esse bate-papo da uso campeão extrajudicial. Bom, e primeiro, é claro que, como você mesmo já disse, eu trabalho aí com a uso campeão desde o momento em que o novo CPC entrou em vigor. Na serventia em que atuamos, hoje nós estamos aí com alguns procedimentos. Claro que esse procedimento ele vai ser destacado no bate-papo. Estamos aí também, desde o primeiro momento até hoje, com algumas dúvidas relacionadas ainda o porquê que os advogados ainda não têm utilizado esse mecanismo que tem aí, no caso, surgido com a grande influência na aquisição imobiliária. Essa expectativa era muito grande antes aí da abertura do procedimento, e depois do procedimento vimos aí alguns procedimentos entrarem na serventia. Com isso, buscamos a cada dia aprimorar o procedimento da uso campeão extrajudicial. E é claro que o Dr. Lucas já tem aí realizado as lives, realizado aí, no caso, alguns estudos relacionados ao uso campeão extrajudicial, e por isso que me despertou esse interesse em participar também deste bate-papo, né, doutor? Isso é muito bom, porque assim, os advogados eles vão ter esse acesso a nós para nos consultar, verificar quais procedimentos eles podem atuar de forma mais assertiva no procedimento, porque é uma área desconhecida no mundo jurídico, né? Principalmente registros públicos em geral. Então, é muito bom ter um colega que também gosta dessa área, trabalha nessa área, e tem esse sentimento de poder compartilhar as experiências com o próximo, não é isso? É claro, doutor. Eu fico muito lisonjeado pelo convite que você fez. No momento que você me convidou lá na serventia, e como de fato a gente no segmento tem visto aí de perto todos os procedimentos que adentram no cartório. E quando você me convidou, eu não pensei duas vezes, né? Como você já tem aí explorado esse setor que só vem crescendo a cada dia. E, claro que com os procedimentos aí que vem adentrando na serventia. Você já tinha mencionado em alguns momentos alguns tópicos, precisando, é claro que, de ampliar o leque de clientes novos, né? E esses clientes novos, de que forma que eles vão surgindo? Através do conhecimento, através, é claro, de ter o contato com o direito, contato aí, é claro, com o procedimento em si. E como é que isso pode acontecer? Através aí dos advogados. E como o doutor já está no procedimento da uso campeão, claro que podemos aí ampliar ainda mais. Não, com certeza. E assim, Josmar, você que atua no procedimento já faz alguns anos aí, atua na prática mesmo, mexendo ali no todo o procedimento, folheando todas as petições que os advogados fazem, todas as atas notariais que os advogados
que quem está assistindo a gente aqui nunca teve contato com a usucapião vai perceber que são documentos essenciais para estar instruindo o procedimento, o que você identifica, principalmente nas petições iniciais que os advogados fazem, o que você identifica que mais falta nos advogados que requerem esse procedimento em cartório? Doutor, a maioria dos procedimentos que adentram na serventia hoje sempre tem alguma nota devolutiva para poder ser realizada. Às vezes é alguma assinatura que falta por parte aí do proprietário tabular, às vezes é de algum confrontante que deixou de assinar, anuindo com aquele procedimento de uso capião que está sendo pleiteado pelo seu confinante. Muitas das vezes falta ainda prova que, de fato, aquela pessoa que está requerendo a uso capião tenha da posse mansa, pacífica, ininterrupta, que é de extrema importância. Às vezes a pessoa apresenta a petição faltando diversos detalhes. E quais são os detalhes que mais deixam aí de serem apresentados? Primeiramente, a materialidade de que existe a posse daquele que está pleiteando a uso capião e que se encaixe dentro daquele procedimento que ela requer, seja de uma uso capião ordinária, seja de uma uso capião extraordinária. Às vezes a pessoa tem um justo título, mas ela pede a uso capião extraordinária. Ela poderia aí pleitear a uso capião ordinária sem precisar de requerer os outros procedimentos, até mesmo aí da questão da posse exercida pelo tempo, que é aí, no caso, fundamental. Então, na maioria das vezes, a pessoa apresenta uma petição faltando alguns documentos, ou às vezes falta o documento aí que prove esse lapso temporal para ter exercido dentro daquele procedimento que ela está requerendo, ou às vezes falta a notificação de um proprietário tabular, Entendi. ou a notificação de um confinante. Então, esses são os documentos essenciais aí para que a pessoa possa pedir a uso capião via registro de imóveis diretamente. Com certeza. E assim, só para situar o pessoal que nos acompanha aqui, assim, esse vídeo ele vai ser, eu vou disponibilizar ele no YouTube para as pessoas assistirem, né, ter conhecimento, ter acesso a nós dois profissionais que atuam aí no cartório. Mas para o pessoal situar, o Josmar, ele é oficial substituto responsável pela uso capião extrajudicial lá na serventia onde nós atuamos, e eu pratico o ato na matrícula do imóvel. Então, são complementares. Ele faz análise estrita do procedimento, intima os entes públicos, faz toda a questão de intimação de eventuais terceiros interessados, e o documento chega pronto para registro após o deferimento do oficial registrador para que eu faça o registro na matrícula do imóvel e pratique o ato. Então, assim, claro, isso não é desse jeito em toda a serventia de registro de imóveis. Claro que cada serventia vai ter a sua especificidade e cada uma vai atentar aí para cada necessidade do procedimento. Dependendo da demanda também, né? Se for uma questão aí, um cartório um pouco maior, é claro que vão ter profissionais, vão ter mais pessoas para dedicar naquele procedimento, para ter aquela atenção. E assim, partindo agora de uma ideia mais geral, só para situar quem nos acompanha aqui, a uso capião extrajudicial, só dando uma introdução, e o Josmar, com brilhantismo, tenho certeza que ele vai continuar a falar sobre isso. A uso capião extrajudicial, ela surgiu aí com o advento do novo Código de Processo Civil, que foi aí lá em 2015, né? Nós tivemos aí uma vacatio legis de 1 ano, né? Em 2016, 16 de março de 18 de 2016. março. 18 de março. 18 de março. Foi, inclusive, até foi, inclusive, no meu aniversário, ó. Entendimento. 18 de março, no seu aniversário. 18 de março, eu não posso esquecer essa, hein? De forma alguma, doutor. Tá certo. Então, começou a viger, no caso, o novo Código de Processo Civil a partir de 18 de março de 2016. E, desde então, nós tínhamos a necessidade de uma regulamentação por parte aí
do CNJ, né? Nós estávamos carecendo dessa regulamentação. Ficou-se aí, no caso, quase um ano, é isso mesmo, doutor? Quase um ano sem essa normativa do CNJ, para que os advogados possam ter mais abrangência, inclusive os próprios titulares de cartório, para que eles possam dar seguimento naquele procedimento de forma mais segura. É isso mesmo? É isso mesmo, doutor Lucas. Você falou com brilhantismo. O novo CPC, ele inseriu lá no artigo 1070, salvo engano, se não for o 1071. 1071. A possibilidade do uso capiente pleitear ao uso capião no extrajudicial. Bom, a minha tese no curso de graduação foi exatamente em algo que esteja muito próximo da uso capião, que foi o quê? A função social da propriedade. E nada mais do que se possa aí pleitear ao uso capião atingindo a função social da propriedade. Então, é um instituto constitucional. A minha expectativa para poder, aí, no caso, manusear o primeiro procedimento de uso capião foi muito grande, até mesmo pela área que a gente atua, né? Claro. Ficamos aí, no caso, com aquela expectativa, porque está ampliando o procedimento de desjudicialização, procedimento aí, no caso, que está sendo transferido para os cartórios em geral, é um procedimento que é de confiança. Os cartórios, eles têm procedido com muito brilhantismo. Já tivemos na serventia uso capião sendo registrada com 4 meses. Claro que existem procedimentos um pouco mais morosos, por conta de alguns requisitos que não estejam preenchidos. Ou, inclusive, dentro assim, só cortando o senhor um instante, para atentar essa questão do prazo, porque muitos advogados perguntam para mim qual o tempo que demora, né, o uso capião para acontecer em cartório. Se o advogado tem uma diligência assídua, se ele conhece o procedimento sai muito mais rápido. Então, não é que é culpa do cartório caso tenha alguma demora, algum atraso. Se o advogado estudar o procedimento antes, saber como é que acontece, ele faz aquilo acontecer em 5 meses, 6 meses. É verdade, doutor Lucas. O procedimento, esse que saiu com 4 meses, era um procedimento da uso capião ordinária. A peça que foi apresentada juntamente com a ata notarial e os documentos eram de fato robustos. Então não tinha como deixar de fazer o registro da uso capião. A pessoa tinha, no caso, o justo título, provou que já tinha preenchido os requisitos do tempo, o lapso temporal que é exigível pela lei. Apresentou os documentos. Foi justamente aí o curso do prazo das notificações dos entes públicos, que era um pouco mais demorado. Hoje está mais célere, até mesmo porque criaram-se mecanismos de celeridade, tanto aí da União como do Estado, através de malote digital, através aí de inserção dos dados diretamente do uso capiente na plataforma da SPU. Isso facilita muito, com redução de custo para o uso capiente, com celeridade no procedimento dele. Então, quando demora um pouco mais, é porque ficou faltando algum documento, ficou faltando alguma notificação, e aí, até que você faça a notificação via e-mail para o advogado que está aí, no caso, representando o uso capiente, até que ele possa, aí, no caso, complementar aqueles documentos que foram exigidos, isso aí, no tempo, ele acaba passando, e aí pode demorar um pouco mais. Mas se a documentação tiver toda ajustada dentro dos procedimentos que o advogado pode e deve obedecer, os requisitos que ele deve obedecer para poder pedir aí ao uso capião, eu acredito que um prazo muito menor, ele consiga fazer aí o registro da uso capião. Com certeza. E assim, eu vejo que na nossa atuação profissional, eu ainda acredito que nós temos poucos procedimentos na serventia. Isso eu levo em consideração pela quantidade de imóveis irregulares que existem no Brasil. Vou trazer uns dados aqui que eu andei pesquisando sobre essa informação. Quase 60% dos imóveis no Brasil, eles são irregulares. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas essa irregularidade,
ela deriva, ora, da ausência de próprio registro em cartório e também por títulos que não foram levados a registro. Entendeu? Então, assim, existe, nós que somos de cartório, a gente conhece que há a possibilidade do imóvel não ter sido registrado. Ou ele não existe no cartório, mas tem dados cadastrais na prefeitura, que podem facilmente ser levados a cartório para que possa se abrir matrícula e seguir a cadeia dominial daquele bem. E eu apurei também que mais de 30 milhões de imóveis no Brasil estão irregulares. Então, assim, eu acho que isso é mais do que suficiente para que os advogados possam começar a olhar para o uso capião, principalmente no uso capião extrajudicial, com um olhar diferente. Isso porque nós sabemos, o Josmar bem sabe disso, que a usucapião judicial ela é extremamente morosa. Se você fazer um comparativo com os dois procedimentos, você vai ver que ela é extremamente morosa. Eu, inclusive, lá no cartório, eu também registro o usucapião judicial e eu sempre, toda vez que eu pego um processo judicial, Josmar, eu olho qual que é a data que o advogado iniciou a petição inicial, para me ver quanto tempo que demorou até chegar no registro daquela situação que eu estou fazendo. E eu nunca vi menos de 6 anos. Nunca vi. É verdade, doutor. Nunca vi. Então, assim, a maioria é 10 anos, 12 anos, 9 anos. Então, assim, só disso, o advogado já tem que ter em mente que a usucapião extrajudicial, ela deve ser considerada primeiro do que a usucapião judicial. É somente se não der para você fazer a usucapião extrajudicial que você tem que cogitar na hipótese de requerer a regularização do imóvel do seu cliente através do Poder Judiciário. É verdade, doutor. Inclusive, não poucas vezes, o advogado peticiona uma usucapião via judicial. Em alguns momentos, o magistrado tem que declarar a usucapião em nome do espólio, né, doutor? É isso mesmo. Já chegou lá na serventia, usucapião em nome do espólio. Por quê? O curso do prazo judicial para poder aí declarar o usucapião em nome do usucapiente é tão moroso, como o doutor mencionou, que às vezes a usucapião é deferida em nome, aí, no caso do espólio. Pode. A usucapião veio justamente para poder, a usucapião extrajudicial veio justamente para poder reduzir esse tempo que a pessoa utilizaria no judiciário, desafogando um pouco aí o judiciário e tendo mais celeridade no procedimento. E como o doutor mesmo mencionou, é um ramo que tem sido pouco explorado, tem um campo muito grande para ser explorado, aí a quantidade de imóveis irregulares. A maioria das pessoas, às vezes, fazem a aquisição, guardam lá o contrato de gaveta, não realizam uma escritura pública, então ela não utiliza aí as vias ordinárias para que possa garantir o seu direito. O tempo passa, o promitente vendedor acaba mudando, acaba falecendo, não se consegue localizar aí, no caso, os herdeiros para poder regularizar essa situação. E aí, é claro que a usucapião extrajudicial é um mecanismo forte que deve ser utilizado, sim, pelos advogados, até mesmo como forma, e é claro que ele faz uma primeira análise para ver se cabe ao usucapião. Encabendo ao usucapião, utilizem a usucapião extrajudicial, que o usucapiente ele só tem a ganhar em relação ao usucapião extrajudicial. Total, todas as partes eles têm a ganhar, né? É um procedimento extremamente sério, tá? É um procedimento que, inclusive, o cliente ele vai pagar, isso só no cartório de imóveis, tá? Ele vai pagar apenas metade do procedimento no início, é o que orienta o provimento 65 do CNJ, né? E somente quando concluir o deferimento do pedido, que ele vai recolher o restante das custas aí. E, em comparativo com a usucapião judicial, é quase que incomparável, tá? Você acompanhar, se o seu cliente quiser regularizar um imóvel e não tiver outra saída, o título que ele portar não puder ser registrado, tá? Porque isso é importante considerar também, que às vezes seu cliente ele tem um documento que pode ser levado a registro no cartório, não é porque ele não registrou que você vai requerer a usucapião, não. Porque, assim, a usucapião ela deve ser utilizada apenas se não houver
vícios extrínsecos naquele título. Se o título ele puder ser registrado, ele tem que ser levado em cartório, né? E aí você vai recolher os impostos e tudo mais. Agora, a questão da regularização através do uso capião, um dos destaques que nós temos também é o fato de ser uma aquisição originária da propriedade. Isso implica no não recolhimento de impostos de transmissão. Não há recolhimento de TCMD, tampouco ISTI. Então, a pessoa ela tem o direito ali no cartório reconhecido, porque o direito ele já é pré-existente. Tá? Então, é uma situação muito importante a ser considerada, porque eu estou vendo que os advogados eles não estão dando essa atenção devida para esse procedimento, e é uma área do direito que pode ser bastante explorada, bastante mesmo. E assim, doutor, uma dúvida que eu tenho certeza que quem nos está assistindo, mesmo para quem já atuou no procedimento de uso capião extrajudicial, e até aqueles que querem começar a atuar, é o seguinte: se a pessoa quiser começar a atuar no procedimento de uso capião extrajudicial, qual que é a primeira coisa que ela deve fazer antes de procurar um cliente, antes de começar a prestar esse serviço? Na sua opinião, o que ela deve fazer? Doutor, na minha opinião, até mesmo para que o advogado possa orientar aí, no caso, o seu cliente, ele tem que ter o domínio dos procedimentos que ele vai realizar, até mesmo para poder dar um esclarecimento melhor para seu cliente, para que o cliente possa decidir qual que é o procedimento que melhor vai se encaixar para ele. Então, isso aí é de extrema importância que o advogado possa ter o domínio de todos os procedimentos que ele vai realizar, seja no judiciário, seja no extrajudicial, ele tem que ter o domínio daquilo que ele está fazendo. Então, ele tem que verificar todos os requisitos que a uso capião extrajudicial exige, que ele tenha aí, no caso, o conhecimento de quais documentos que ele vai precisar para poder estar orientando aí o seu cliente. E, de certa forma, a partir do momento que ele tem esse domínio, fica tudo mais fácil para que ele possa até mesmo apresentar a documentação no cartório. Não adianta ele ficar tentando realizar um procedimento que, às vezes, ele não tem um conhecimento daquilo que ele está fazendo, porque ele pode estar prejudicando o cliente dele. E o que ele não pode exatamente prejudicá-lo. Tivemos já alguns procedimentos na serventia que a pessoa tinha o justo título, só que esse justo título, como o doutor mesmo comentou, ele é um título que tinha um vício insuperável. Foi até, inclusive, um tema que teve que ser levado aí para o oficial registrador para que a gente pudesse decidir por que a pessoa não pleiteava o registro do título que ela possuía em mãos, que era na realidade, era uma procuração, aí, no caso, em causa própria, né? Só que ela tinha um vício que ela não possuía o valor do negócio, e por isso ela não teve condições. Né? Então, ele não teve condições de registrar aquela procuração em causa própria. Na realidade, se a pessoa tiver uma procuração em causa própria que possua todos os elementos necessários para poder realizar aí o registro, ela pode realizar o registro daquela própria procuração. Só que, nesse caso específico, ela não possuía todos os requisitos. Às vezes a pessoa não tem aí, no caso, o conhecimento que com aquele título ela pode pedir ao uso capião extrajudicial, ele é um título, um justo título que ele pode apresentar. Assim como um recibo, assim como, no caso, um comprovante que ele realizou com o promitente vendedor há um tempo atrás. Então, tudo isso faz com que o advogado possa ter um domínio daquilo que ele vai repassar para o uso capiente. Isso é de extrema importância. Então, pode falar. Como eu estava comentando, doutor, no caso, é de extrema importância, como o doutor perguntou, o que precisa para que ele possa advogar nessa área. É ter o domínio, ter o conhecimento daquilo que ele está fazendo. É relevante, no caso, um procedimento
que ele vai agregar, é um cliente a mais que ele vai estar agregando, ele vai ter um leque maior de opções para poder estar advogando. Então, eu penso que se ele tiver o conhecimento do procedimento, fica muito mais prático, muito mais fácil. Ele vai ver que não é, esse leão que ele vai precisar de matar. Não é. No caso, aí um procedimento mais prático. Com certeza. E é um procedimento que ele vai ver que pode se tornar uma área a se especializar e a prestar esse serviço, principalmente pela quantidade de imóveis irregulares que nós temos no Brasil, né? E assim, aqui no Brasil, nós que somos de cartório, a gente sabe o quanto verdade, as pessoas elas não levam o contrato ou a escritura pública a registro, principalmente a escritura pública. Porque na questão um pouco dos contratos falhando. particulares, o banco exige, né, que a pessoa leve aquilo a registro para que haja a liberação dos recursos quando é por meio de financiamento. Agora, na escritura pública, as pessoas parecem que elas têm uma confiança, né, naquela escritura pública e chega, acha bonita aquela escritura e guarda em casa, né? Só que nós sabemos que a ausência de registro da escritura não transfere propriedade. Isso aí é uma máxima no direito de propriedade, no direito civil, que, claro, os advogados que estão nos acompanhando, eles sabem disso, ou pelo menos deveria saber, porque é uma máxima. E você pode, inclusive, você advogado, utilizar dessa situação que as pessoas não levam aquele instrumento a registro e elas acabam vendendo aquele imóvel só de boca. Ela não formaliza aquele título. Aí a pessoa passa para a posse daquele bem, mesmo tendo a existência da escritura pública, às vezes a pessoa não tem mais contato com quem vendeu, e é onde você vai identificar se há necessidade e se completar os requisitos legais para você requerer uso campeão daquele cliente seu, né? Então, isso é muito importante porque os cartórios, assim, eu já vi muitos advogados falarem um pouco mal dos cartórios, falavam que o cartório cobra caro demais, aquela situação toda. É bom deixar claro que os emolumentos, assim, bem rapidamente, os emolumentos eles são definidos pelo poder público estadual. Então, não é o próprio tabelião, o próprio registrador que define o valor da cobrança. Então, é o poder público. Então, assim, se a pessoa tem que reclamar alguma situação, ela tem que ir direto na Assembleia Legislativa tentar mudar a lei estadual, né? Que essa é o caminho adequado para você tentar fazer algum tipo de alteração. É verdade. Outra coisa... Oi? Está cortando a ligação, doutor. Está cortando? Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Está travando. Está me ouvindo bem? Agora sim, tá ok. Aí tá legal também? Agora melhorou. Melhorou? Então, assim, como eu estava dizendo, melhorou. Os advogados eles precisam olhar para os cartórios de uma forma diferente. Eles têm que ver que os cartórios são um parceiro da sua advocacia. Seja se você vai atuar judicialmente, seja se você vai atuar extrajudicialmente. Principalmente se você vai atuar extrajudicialmente, tá? Porque uma coisa que vocês têm que ter em mente é que cartório no Brasil é obrigatório. Não tem como você se esquivar de um cartório. Se você nasceu no Brasil e pretende constituir família aqui, pretende comprar imóveis aqui, em dado momento da vida você vai passar por um cartório. Então, assim, os cartórios são parceiros dos advogados, tá? E o que nós trouxemos aqui é uma área específica do direito brasileiro, especificamente em registros públicos e especificamente na usucapião extrajudicial, que é uma área pouco explorada pelos advogados, que você pode estar ganhando vários honorários aí, se você se dedicar um pouco mais a conhecer como é que funcionam os cartórios e como é que funciona os procedimentos extrajudiciais, especificamente ao usucapião. Não é isso, doutor? É isso mesmo, doutor. A importância dos cartórios, não somente no Brasil, mas, diga-se de passagem, os registros públicos brasileiros são um dos mais seguros do mundo. Então, a segurança que a pessoa pode ter nos cartórios é de suma importância, porque hoje, se você não registra a sua propriedade imóvel, você vai estar à mercê de gafanhotos. E quais são esses gafanhotos? Se você permanece com a propriedade irregular ou que ela esteja em nome do promitente vendedor, e se tiver algum problema com o promitente vendedor, seja no caso ações judiciais que podem advir aí em desfavor desse promitente vendedor, seja no caso de um falecimento, tudo isso aí vai prejudicar
o direito aí no caso daquele que prometeu vender ou que adquiriu e realizou aquele contrato de gaveta e engavetou, ou mesmo que realizou uma escritura pública e não foi levado a registro. Então, no direito brasileiro, lá constante no artigo 1245, é de suma importância levar o seu título a registro para que possa transferir a propriedade. Então, a propriedade imobiliária, ela se transfere com o registro no cartório de registro de imóveis. Então, se a pessoa não levou esse título para poder registrar, se aconteceu algum problema, ele vai ter que procurar, seja o judiciário, seja uma uso capião extrajudicial. Então, a segurança que ele vai ter em regularizar, seja aquele título que ele possua em mãos, que ele deixou arquivado, seja por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, ou o tempo que ele tenha, ele, em algum momento da vida, ele vai precisar, seja posteriormente aí ao seu falecimento, para realizar uma partilha, seja para ele realizar um negócio para melhorar a sua condição de vida, porque se o imóvel está à margem da regularidade, ele não consegue um financiamento, ele não consegue transmitir a sua propriedade e automaticamente ele não tem segurança absolutamente nenhuma. Ele tem apenas aquela posse, ele não tem uma propriedade na qual ele possa mostrar o seu direito ali para um terceiro. Então, o registro público no Brasil, ele é de extrema importância também para os advogados. Imagine que o seu cliente possua uma execução. O primeiro momento que ele vai fazer é o quê? A busca de um cisbajude, seja no caso aí um renajude, e é claro que também no registro de imóveis. Se você não possui aí, no caso, o registro público para demonstrar o direito do seu cliente, automaticamente você vai ficar com o seu direito prejudicado. Não, sem dúvida. Então, o registro público deve ser utilizado, é um segmento que os advogados têm que explorar. O registro público ele está aí, no caso, justamente para poder auxiliar os procedimentos que ele deve adotar junto aos cartórios. Ele tem que ter aí, no caso, a utilização não somente temporária. Constantemente ele pode requerer aí, no caso, buscas em favor aí, no caso do seu cliente. Ele pode aí, no caso, peticionar uma uso capião extrajudicial. Ele pode aí, no caso, realizar um procedimento judicial para assegurar o seu direito junto ao seu cliente, levando aí os títulos para averbar, seja para poder registrar uma penhora, para averbar uma existência de uma ação. Então, sim, os cartórios, eles estão aí, no caso, para poder auxiliar. Tanto é que os serviços extrajudiciais são serviços auxiliares do judiciário. Total. Por isso que é fiscalizado pelo Tribunal de Justiça. Total. Em que pese aí os advogados, da forma como o doutor mencionou, que os emolumentos são caros, é um procedimento caro, mas é uma segurança jurídica que a pessoa vai ter. E será que compensa esse cliente ficar com o título dele arquivado ou que ele não regularizar a sua situação? Ele pode estar ali, no caso, pagando muito mais caro, deixando de regularizar o imóvel e automaticamente aí até mesmo perdendo aquela posse ou propriedade que ele possua. Né, doutor? Com certeza, porque a Usucapião, ela é um instituto assim, que visa justamente trazer a máxima da segurança jurídica para aquele posseiro de boa-fé, né? Então, o instrumento que a pessoa vai utilizar, no caso da Usucapião extrajudicial, é os cartórios. E como o doutor bem disse, não é só a Usucapião. Nós temos aí várias proteções jurídicas através dos cartórios, né? Que são aí, digamos assim, instituições que visam proteger, principalmente o registro de imóveis, ele visa proteger os atos negociais aqui no Brasil. Então, se você quer tratar de questões referentes a bens imóveis, o local adequado para você fazer aquela situação e trazer a máxima segurança jurídica é levar o título para registro no cartório de imóveis. Claro que nós temos também o tabelionato de notas,
que é onde você formaliza a vontade das partes, né? E na grande maioria das vezes, esses atos eles são registrados no cartório de imóveis, que é onde a pessoa vai ter efetivamente a transferência da propriedade, né? Josmar, e assim, com sua experiência, com todos esses casos de uso capião que você já pegou lá no cartório, se você pudesse orientar os advogados neste momento sobre, principalmente, uma situação que já me ocorreu e as pessoas já me perguntaram muito, que é o seguinte: suponhamos que a pessoa requeira a uso capião extrajudicial, ela estudou um pouco o procedimento, sabe mais ou menos ali, não tudo, mas sabe boa parte de como é que funciona o procedimento, chega lá no cartório de imóveis para protocolizar aquele título ali, o cartório de imóveis se recusa a fazer o procedimento. Qual que é a orientação que você daria para esse advogado, para ele resolver esse problema que ele está? Bom, doutor, estamos diante de uma situação um pouco complexa. A princípio, é um direito do apresentante aí em protocolar. A regra nos cartórios é que o título adentre por meio do protocolo. Tanto é que ele é o livro número 1 das serventias. Então, se você chegou no cartório com o título para poder protocolizar, seja ele aí de uma uso capião extrajudicial, seja ele de qualquer outra modalidade para poder proteger o seu direito, sempre você pode pedir aí, no caso, o protocolo. Se a serventia se recusar a protocolar uma uso capião extrajudicial, porque às vezes a pessoa leva o título, como ainda tem algumas serventias que têm uma certa resistência, apesar que só traria benefícios para a serventia, porque é um serviço a mais que ela passa a prestar, é um serviço que foi delegado aí pelo Tribunal de Justiça, por meio da lei, através aí, no caso do Código de Processo Civil, inserindo lá no artigo 1171. Então, esse uso capiente, claro que o advogado é que vai apresentar o título, ele pode exigir o protocolo. Então, o protocolo, ele é, no caso aí, um direito de qualquer pessoa que leve um título para os cartórios extrajudiciais. Então, no caso, se você levou um título e a serventia se recusou a protocolar, você tem que tentar aí pegar a formalização daquela recusa, seja por qualquer meio. Você tem o seu direito aí, no caso, de que seja formalizada aquela recusa, até mesmo para que você possa demonstrar. Porque no caso aí de uma recusa de um protocolo, o caminho aí seria uma reclamação na corregedoria. Claro que a gente não tem interesse absolutamente nenhum de orientar aí o advogado, o cliente, para chegar a um ponto de fazer uma reclamação na corregedoria. Agora, se a serventia está se recusando a protocolar o que é de direito, ela não está, aí, no caso, cumprindo com o que é um dever estabelecido lá na Lei 8935. Inclusive, o doutor conhece muito aprofundado aí a Lei 8935 e os deveres do oficial registrador, seja tabelião, seja, no caso, registrador de imóveis, títulos, documentos, RCPN, protesto, é o quê? O dever dele é recepcionar os títulos e protocolizá-los. Se você está recusando, não é aí, no caso, o local adequado do oficial registrador, ou no caso do tabelião, ou quem quer que seja, está fazendo um procedimento desse. Então aí você tenta formalizar, com aquela formalização de recusa, de recepção do título, você pode fazer uma reclamação. Diferentemente é de você não concordar com uma nota devolutiva. Se você apresentou o título na serventia, foi devidamente protocolizado, é mesmo como o doutor mencionou, lá no artigo 26 do provimento 65 de 2017, estabelece lá, quando a parte vai apresentar, ele vai pagar 50% para poder, aí, no caso, protocolar. O procedimento da uso capião, ele tem uma similaridade muito grande aí com o procedimento judicial, porque ele vai fazer análise de mérito. Se, no caso, os documentos que foram apresentados, se preenche os requisitos. Aí, no caso, ele vai fazer um despacho para poder aí mencionar a complementação de documentos, ou, no final do procedimento, se, no caso, não estiver preenchendo os requisitos,
ele vai fazer um despacho indeferindo aí o pedido da usucapião. Então, ele tem uma similaridade muito grande com o procedimento judicial. Então, se você, numa nota devolutiva, após o protocolo, discordar com a nota devolutiva daquele oficial registrador, ele tem ainda, ele pode pedir uma suscitação de dúvida, a mesma estabelecida lá no artigo 198 da Lei 6.015. Ele vai direcionar, no caso, aí, a documentação completa do pedido para que o juiz da vara de registros públicos possa analisar se aquela nota devolutiva, aquela exigência que o oficial registrador realizou, se é pertinente ou não, se dá aí, no caso, prosseguimento naquela usucapião. E vale lembrar que a decisão do magistrado, ela vai simplesmente ser pontual, para que o procedimento retorne à serventia e dê sequência aos procedimentos a serem ainda realizados. Seja ele aí uma notificação do ente público, uma publicação de um edital de terceiros, para eventuais terceiros aí se manifestarem ou impugnarem aquele pedido. Posteriormente também, se houver impugnação, tem ainda um procedimento que veio para somar no extrajudicial, que seria aí a tentativa de conciliação. Inclusive, o oficial registrador chegou até a fazer uma live a respeito desse procedimento, tem pouco tempo. O procedimento aí, o oficial registrador, ele pode fazer uma tentativa de conciliação entre o usucapiente e aquele eventual impugnante, seja ele um proprietário tabular ou um eventual terceiro, que tenha aí, no caso, apresentado alguma impugnação, né, doutor? Então, o procedimento básico que o advogado ele tem que se atentar aos requisitos que ele tem que preencher e, no caso, quais caminhos que ele pode tomar em virtude aí de algumas recusas que ele encontrar no caminho, de algum oficial registrador, por exemplo, doutor. Não, com certeza. E são situações que o advogado ele vai ter que identificar antes de começar a prestar o serviço. Porque imagine você prestando esse serviço do usucapião, acontecendo esse tanto de coisa que o Josimar acabou de falar aqui pra gente, e você não conhece nem os cartórios. Você não sabe nem qual a diferença de um cartório para outro. Então, por isso que é importante, você advogado ou advogada, que está querendo começar a atuar na advocacia extrajudicial, porque assim, a advocacia extrajudicial ela se deriva, divide em várias áreas, e uma delas é o usucapião extrajudicial, que visa a regularização de imóveis. Se você pretende começar nessa advocacia, é importantíssimo você começar a conhecer os cartórios um pouco mais. Eu te recomendo que você dê uma olhada na Lei 8935 de 94 e na Lei 6015 de 73, que são leis basilares para você conhecer um pouco mais do que é um cartório. Tá? Inclusive, aqui no canal do YouTube tem um vídeo, inclusive o Josimar até comentou sobre a questão da Lei 8935, porque eu já fiz vários treinamentos para os nossos colaboradores lá do Quarto de Imóveis e orientando eles sobre os deveres e os direitos dos oficiais de registro de imóveis, tá? E de todos os outros cartórios. Então, você, advogado, você tem que voltar atrás um pouquinho e estudar o que é um cartório, porque é um tipo de conhecimento que nós não tivemos na universidade. É difícil a universidade que compartilhou esses assuntos sobre registros públicos e sobre a área notarial e registral. Então, uma vez que você começa a entender um pouco mais como é que funcionam os cartórios, aí sim, eu acho que é o momento de você aprofundar um pouco mais e conhecer todo o procedimento do usucapião extrajudicial para começar a prestar uma nova advocacia aí para os seus clientes, inclusive trazendo uma regularização de imóveis de forma mais célere, sem, no caso aí, depender do Poder Judiciário para que você possa entregar um resultado efetivo para o seu cliente. Lógico, quem tem a ganhar com isso, primeiramente, é o seu cliente, que vai ter um imóvel regularizado de forma muito mais célere, e você também, que vai receber seus honorários muito mais rapidamente. Você não vai ter que esperar um processo judicial acabar para que o seu cliente possa efetivamente te pagar. Ele vai te pagar antes, porque você vai entregar um resultado para ele antes também. Né? Não é isso, Josimar? É verdade, doutor. Da mesma forma como o doutor mencionou, é lamentável que as universidades ainda não tenham
incluído na grade curricular os procedimentos aí do extrajudicial. Eu acredito que em pouco tempo já poderia ter sido inserida aí essa matéria que auxilia em muito. Desde o momento que a pessoa nasce até o falecimento, seja na aquisição de bens, no casamento, ele está sempre utilizando o extrajudicial. Seja do nascimento, casou, casamento aí no caso, ele está utilizando aí o extrajudicial. Adquiriu bens, proteção do seu direito, vai no registro público. Felizmente, no momento aí da vida, acaba falecendo, utiliza-se ainda o cartório. Posteriormente, falecimento, ainda há a questão aí dos inventários para serem realizados. Então, a proteção que o direito deve fornecer para as pessoas sempre passou pelos cartórios. Então, é uma área que vale a pena aí, no caso, o advogado explorar, tem um leque enorme de opções, seja aí em regularizar a sua propriedade, seja no caso aí no litígio, seja no inventário que ela possa realizar, ela vai estar sempre aí utilizando o extrajudicial. Mas o cartório vai estar sempre de portas abertas para poder receber aí as pessoas e entregar o resultado com segurança para todos aqueles que queiram utilizá-lo. Né? Maravilha. Eu agradeço muito aí eu agradeço muito aí por ter me convidado aí a participar desse bate-papo. Para mim foi bastante proveitoso, né? Não, para mim é um prazer aí ter uma pessoa que também atua no cartório de imóveis e sabe, né, da importância dessa serventia, principalmente para os profissionais que eventualmente possam utilizar o seu desenvolvimento profissional, tá? Mas, a gente está caminhando aqui para o fim, para o vídeo não ficar tão grande assim. Eu queria que você desse uma mensagem aí aos advogados que estão nos assistindo e para recomendar o que eles devem fazer para começar na advocacia extrajudicial, especificamente na usucapião. O que eles devem inicialmente fazer para começar a entender um pouco mais como é que funcionam os cartórios e, no caso, aí, a usucapião extrajudicial. Doutor, para todos aqueles advogados que queiram se especializar na área de registro público, seja no caso uma usucapião extrajudicial, seja em qualquer outra finalidade dentro dos cartórios, se aprimore, se qualifique, tenha conhecimento, tenha o domínio da atividade que ele vai estar exercendo, ele só vai ter a ganhar, trazendo um resultado mais célere para o seu cliente, automaticamente ele vai ter aí, no caso, condições de receber os seus honorários mais rápido também, e é uma consequência. Aquele aprimoramento que ele vai ter investido, ele vai ter aí um resultado muito mais célere. Então, essas são as palavras que eu posso aí, no caso, proferir. Espero que utilizem ainda mais. Tem sido pouco utilizado, tem um caminho muito grande para poder explorar uma área, como o doutor mesmo mencionou, muito grande para ser explorada, né? E espero que a utilizem com maior frequência, né? É isso mesmo. Doutor, então eu queria agradecer aqui a sua disponibilidade, né, do seu tempo para dedicar aí a essa conversa sobre cartórios extrajudiciais e principalmente na usucapião extrajudicial. Espero que nós possamos fazer outras conversas iguais a essa. Eu acredito que soma muito conhecimento para nós mesmos, porque a gente discute questões referentes aos cartórios, né, e aos registros públicos e ao usucapião também. Lembrando que esse vídeo ele teve, no caso, aí, o objetivo de mostrar a você, advogado, quais são, assim, no caso, bem rapidamente mesmo, como é que funciona o procedimento extrajudicial. Nós não tivemos o objetivo aqui de aprofundar, até porque, como é um assunto um pouco complexo aí para a maioria dos advogados, se a gente aprofundasse no assunto, talvez o pessoal não ia entender muito bem e não seria muito útil. Então, nosso objetivo aqui é ser útil e, no caso, passar o máximo de informação que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Josimar, que atua diretamente aí no cartório de imóveis, né, no procedimento de usucapião extrajudicial, e já fica meu convite aqui para outros dias a gente fazer novamente esse bate-papo, e quem sabe na próxima vez a gente faça ele ao vivo, né, para transmitir isso aí para
para ter a interação dos advogados também, para que eles possam participar conosco, tá? Muito obrigado, Josmar, por seu tempo aí, tá? Doutor Lucas Monteiro, eu é que tenho que agradecer aí o convite. Para a gente é de extrema importância ter esse bate-papo, colocar aí o assunto em dia, ver todas as possibilidades que temos na mão, assim como os demais advogados que terão acesso a esse conteúdo. Vale a pena explorar, é uma área que tem sido pouco explorada e é um campo vasto. Agradeço muito aí esse bate-papo, até mesmo para crescermos um pouco mais. Apesar de ter aí, no caso, o procedimento da uso capião, temos diversos outros tópicos que podemos aí, no caso, nos demais bate-papos, inserir. Eu que quero agradecer e já fica aí, no caso, a minha aceitação de um próximo bate-papo. Que bacana, que bacana. Fico feliz aí pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que a pessoa que tem mais a ganhar aqui é os advogados que nos estiverem assistindo. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o meu Instagram, o Instagram do Josimar, para o pessoal seguir ele lá, tá? Ele também vai compartilhar assuntos aí referentes a cartórios. Sigam ele lá, quiser tirar alguma dúvida com ele, pode ficar à vontade. Ele atua diretamente no cartório de imóveis, então ele é uma pessoa indicada também para tirar dúvida. Quiser tirar dúvida comigo também, fique à vontade. Nós estamos disponíveis aí para ajudar vocês no que for necessário. Tá bom? Osmar, um abraço aqui para você, fica com Deus. Pessoal que estiver assistindo a gente aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, doutor Lucas. Até a próxima, até mais.